Isso significa a dificuldade de você emitir um julgamento moral sobre os personagens vai se tornando cada vez maior. Porque aí começa a vigorar cada vez mais aquele negócio do DT fábula narrator, quer dizer, a história que está sendo contada é a sua história. Tá certo? Então você não consegue se colocar, vamos dizer, acima do personagem para julgá-lo. E às vezes os personagens são colocados em situações tão extremas que o julgamento se torna impossível. Então, por exemplo, quando você lê o processo do Franz Kafka, quer dizer, é um indivíduo que está sendo processado num tribunal que ele não sabe onde é, e ele não sabe qual é a queixa, e não consegue localizar os autos do processo, no entanto o processo está correndo e ele é condenado. Né? Então, bom, você pode interpretar o personagem ou como um idiota perfeito, quer dizer, como um sujeito que está infinitamente abaixo da situação, um indivíduo que não compreende os fatos adversos que estão lhe ocorrendo, ou você pode encará-lo como um símbolo de todo homem moderno que está colocado dentro de situações que ele não compreende, porque lhe faltam os dados. Né? Hoje em dia, por exemplo, se você acompanhar o meu debate com o professor Dugin, você vê que eu estou fazendo um esforço desgraçado para chegar a entender qual é o processo onde estão os autos e quem manda nesta coisa. Mas é apenas um esforço, eu não posso garantir que eu consegui. Eu também não sei, não tenho certeza. Ou seja, a situação cognitiva do homem moderno, dentro da civilização global, é mais ou menos a situação do Joseph K., o personagem do processo. Tá certo? Então, por um lado, então você o enquadra no modo irônico, dentro daquela classificação de Aristóteles no Arthur Fry. Quer dizer, o personagem irônico é aquele que está abaixo da situação, ele não compreende a situação. Mas, por outro lado, você pergunta, sim, mas quem não é assim hoje em dia? Nós podemos estar acima da situação, quer dizer, em problemas usuais da nossa vida, mas quando nos vemos como participantes de uma civilização inteira, nós imediatamente ficamos tão perdidos quanto o personagem do Kafka. Né? Em outros casos, como por exemplo em Proust, a observação dos estados interiores é tão meticulosa que o próprio perfil do personagem acaba se dissolvendo. Quer dizer, a figura do personagem se dissolve na variedade e sucessão dos seus estados interiores. Né? Então, você pode perceber que se você examinar a sua própria alma com minúcia, você verá que teve experiências, vivências interiores que não enquadram de maneira alguma com a imagem que você gosta de ter de você mesmo. E, no entanto, você não pode dizer que essa imagem é totalmente falsa. Então, isso quer dizer que há aspectos seus que são bastante parecidos com pessoas das quais você não se considera de maneira alguma semelhante, pessoas até que você despreza ou odeia, mas esses elementos estão ali. Então, isso quer dizer que quando você passa do exame de um nível macroscópico para um microscópico, as pessoas começam a se parecer, mas ao mesmo tempo elas se tornam indefiníveis como individualidades. Então, tudo isso, vamos dizer, é um processo, vamos dizer, de aprofundamento da observação direta. É isso? Onde o elemento de radical sinceridade e fidelidade à memória se torna cada vez mais importante. Você vê que em Marcel Proust, por exemplo, ele tinha motivos para querer esconder certos aspectos da sua vida. Né? Ele era um homossexual que frequentava um prostíbulo masculino e ele não ia sair contando isso para todo mundo. Mas a observação dos estados psicológicos correspondentes é muito verdadeira, muito sincera. Né? Então, mesmo quando existe uma ocultação, não é uma ocultação radical. Então, o elemento de sinceridade, ele vai se tornando cada vez mais necessário na literatura. Porém, as observações literárias e o conhecimento que se adquire por meio da literatura,
está radicalmente excluído do debate geral das ideias, especialmente das ideias científicas. Então, significa que há uma diferenciação entre o domínio público, que é o domínio da ciência, e o domínio pessoal, que é o domínio da literatura e das artes. Mas, ora, o mundo é realmente constituído assim? Existe essa divisão? É claro que não. Então, isto é uma convenção cultural, uma convenção universitária, que se sobrepõe à realidade da experiência e que, pior ainda, acaba se integrando na própria experiência como um dos seus elementos. Isso quer dizer que tudo aquilo que você percebe, que você sabe, é só uma parte pode ser discutida em público, porque há os conceitos para isto. A outra parte pode ser narrada como literatura, mas não tem, entre aspas, validade científica. Então, aí vem aquela famosa distinção do Saul Bellow entre os intelectuais, que lidam com ideias gerais, e os que ele chama de escritores, que é aqueles que lidam com a experiência genuína. O que pode haver mais grave do que você saber que todo mundo da experiência genuína está excluído do debate público? E encaixilhado numa dimensão que você chama de experiência pessoal. Dificilmente você encontrará algum livro, por exemplo, de ciência social no século XIX, que trate de problemas tão graves quanto aqueles que você vê nos livros de Dostoiévski, por exemplo. E, no entanto, os livros de Dostoiévski são o quê? São experiência pessoal, são literatura, e não têm alcance científico. Mais adiante, no século XX, muitos cientistas sociais perceberam que isso era um erro e que se deveria, então, resgatar toda essa multidão de conhecimento que está depositado na literatura e, de algum modo, lhes dar uma relevância científica. Isso, Eric Voegelin faz muito isso. Quer dizer, ele usa as obras de literatura como documentos. Porém, isso é um sujeito que faz. Você vai ver que, na maior parte da discussão sociológica, de ciência política, essa coisa está totalmente ausente. E aquilo que Eric Voegelin dizia soava tão esquisito que, quando ele fez uma conferência na Alemanha, havia lá um famoso sociólogo, eu esqueci o nome, você lembra quem era? Um famoso cientista político que ouviu a conferência e saiu dizendo: ué, mas ele não falou de legitimidade, ele não falou de soberania, ele não falou de democracia. Que raio de ciência política é essa? Do que ele está falando? É outra coisa completamente diferente. Então, isso quer dizer que o apego de Eric Voegelin à experiência direta não tinha lugar no meio universitário. Não é que as pessoas fossem contra. Não, eles simplesmente não entendiam, não sabiam do que ele está falando. E note que esta situação ainda permanece. Mas, apesar de haver uma valorização já maior desses elementos, o fato é que a experiência pessoal direta e a experiência científica ainda são incomunicáveis entre si. E esta incomunicabilidade, ela não apenas vigora, mas ela retroage sobre o mundo da experiência. Então, aconteceu que há uma multidão de sentimentos, de vivências, de expectativas, de símbolos, de desejos, etc., etc., que, não tendo validade pública, é como se não existissem. Não podem ser alegados num debate. Quer dizer, aquilo que você sabe por experiência direta vale pouco. Só vale aqueles pedaços da sua experiência que foram obtidos por um protocolo predeterminado que você chama de científico. Junto com esse processo vem outro, que também vai no mesmo sentido, que é que, com a progressiva formação da sociedade moderna, como sociedade técnica, industrial, altamente burocratizada,
na qual as relações naturais vão sendo cada vez mais substituídas por relações legais, né? O senso de, vamos dizer, o sentimento de participação comunitária das pessoas vai desaparecendo. Se você pegar, né, o que é se você pegar um camponês medieval e um senhor feudal, você vê que eles viviam no mesmo mundo cultural, se entendiam perfeitamente. Um sabia quem era o outro sabia quem era um. Tá certo? O George Colton, que é um grande historiador da Idade Média, ele ressalta muito isso, quer dizer, a convivência cotidiana do senhor feudal com os seus camponeses. Né? Conversavam frequentemente, comiam juntos, iam na mesma igreja, etc, etc. Então, você tem um sentimento muito profundo de participação comunitária. Tá certo? E, dentro disso, todos os sentimentos humanos, mesmo os mais esquisitos, têm um lugar porque eles são conhecidos. Então é como se você dissesse, num ambiente desse ninguém é totalmente louco. Até o sujeito que é louco, ele tem uma função social, todo mundo sabe o que ele está fazendo lá, e ele não é incompreensível, por assim dizer. Bom, na medida em que o conjunto das relações sociais era ao mesmo tempo constituído de relações pessoais diretas, tá certo? Então é a mesma coisa que dizer, não existe um abismo entre o indivíduo e a sociedade. Quer dizer, todas as emoções são compreensíveis, todas as experiências humanas são, por assim dizer, transparentes, tá certo? Quer dizer, mesmo aquilo que você odeia não lhe é incompreensível, tá certo? Por exemplo, a motivação de um bandido, do assaltante de estrada, não é estranha, nem mesmo às suas vítimas. Vocês viram que no livro O Outono da Idade Média, Jan Huizinga descreve em páginas admiráveis como era, por exemplo, uma execução de um criminoso na época. Né? Então, aquilo era todo um ritual, a cidade inteira assistia. Né? O carrasco pedia perdão, né, ao condenado, e a cidade inteira, assistindo aquilo, chorava. Né? Então, eles estão entendendo perfeitamente a motivação do bandido, o que se passa dentro dele, o que se passa dentro da alma do carrasco, o que se passa dentro da alma deles mesmo. Ninguém é estranho. Pessoas são diferentes, mas não estranhas. À medida que essas relações sociais baseadas na pessoa humana direta vão sendo substituídas por relações legais e burocratizadas, a coisa muda completamente. Por exemplo, o funcionário, né, que é obrigado a exercer a sua função implacavelmente, a despeito, vamos dizer, de todos os interesses, das emoções pessoais envolvidas, etc., ele não terá tempo de participar das emoções das outras pessoas, porque simplesmente não vai aguentar. Né? Isso significa que ele tem que tomar decisões cada vez mais impessoais, como se o regulamento burocrático fosse uma realidade e as pessoas envolvidas não fossem realidades. Então, você imagina, por exemplo, a cobrança de uma dívida. Né? Se, na Idade Média, um sujeito fosse cobrar a dívida do outro, ele podia ser até implacável na sua cobrança, mas ele entendia perfeitamente a situação do outro. A coisa não lhe era completamente alheia. Mas, numa situação já definida pela organização burocrática da convivência, as emoções do outro já não interessam, porque não é uma pessoa, é uma ficha, é um número no computador. Então isso quer dizer que você pode agir de maneira brutal em cima das pessoas sem ter nenhum sentimento brutal.
Na Idade Média, o cobrador de uma dívida podia até bater no devedor ou matá-lo, tá certo? Mas ele ia ter que fazer isso pessoalmente. E ele não poderia fazer isso sem estar com raiva do outro. Mas, na situação moderna, você pode destruir vidas inteiras por uma providência administrativa tomada com a maior neutralidade, a maior tranquilidade, sem pensar nas consequências. Todo mundo sabe que as coisas são assim. Então, eu imagino, por exemplo, certas operações bancárias, né, como essas feitas pelo George Soros, que do dia para a noite desgraça milhões de pessoas, não é isso? Que ele não conhece, contra as quais ele não tem absolutamente nada, tá certo? E se ele pudesse, ele até ajudaria. Né? Isso quer dizer que entre os seres humanos se interpõe, né, toda uma estrutura, tá certo, de determinações que não tem nada a ver com as pessoas envolvidas, que são literalmente impessoais. Mas este elemento impessoal é o que constitui, vamos dizer, a nossa experiência cotidiana quase que o tempo todo. Então, o que acontece aí? Acontece que o mundo da experiência direta humana, o mundo das emoções humanas diretas, não tem lugar na estrutura administrativa. E se não tem lugar, então, não pode ser objeto de uma discussão pública. Não tem como discutir. Você só pode discutir aquilo que está enquadrado, vamos dizer, nos conceitos gerais, nos dados estatísticos, etc, etc. E é por aí que você vai ter que ficar. Então, na mesma medida em que a convivência na sociedade moderna se despersonaliza, a literatura se personaliza cada vez mais. E se torna uma espécie de refúgio. Outro refúgio que aparece aí é a convivência pessoal direta. Mas vivida em termos que já não podem corresponder inteiramente ao das categorias sociais admitidas. Isso quer dizer que, não havendo mais aquele sentimento de participação comunitária, no qual as emoções dos personagens envolvidos são translúcidas para todos, e todos sabem o que todo mundo está sentindo, não sendo possível isto, existe como compensação a necessidade de uma aproximação maior entre as pessoas, fora do quadro social admitido e legítimo. Então, aí aparece, por exemplo, a busca do amor pessoal numa quantidade, numa intensidade que as épocas anteriores desconheceram. Estão entendendo isso? Quer dizer, você precisa de mais experiência amorosa, mais vivência amorosa na situação moderna do que em qualquer outra época. E isso aí explica sex lib, adultérios, movimento gay, etc, etc. Não existiria sem isto. Se você ver o tempo que o cidadão moderno dedica a pensar em sexo e comparasse isso com o cidadão da Idade Média, o camponês da Idade Média, o senhor feudal, eles achariam que o camarada é louco. Ele é tarado, ele só pensa nisso. Quando você vê que 80% do movimento da internet são sites de sacanagem, 80%. Quer dizer, você cria um monstruoso aparato técnico, né? E ele é usado por pessoas desesperadas que buscam ali um contato carnal por via eletrônica. Você vê que isso é o extremo do desespero. Né? Ou seja, os indivíduos não estão aguentando viver dentro daquele quadro de impessoalidade mecânica e burocrática, e elas querem um alívio para isso. É inteiramente compreensível. E, vamos dizer, quando as pessoas imbuídas de um sistema moral mais antigo, por exemplo, são cristãos, né, se voltam contra isso com uma linguagem condenatória, eles estão fazendo buraco na água. Né?
O que pregações morais podem fazer contra uma necessidade premente criada pelo próprio artificialismo da situação? Não pode fazer nada. Então, a discurseira aí contra o adultério, contra a gaysice, contra a prostituição, não adianta absolutamente nada. Porque, de certo modo, isto se tornou um dos poucos canais onde as pessoas podem ter uma experiência pessoal efetiva, real, podem se sentir vivas. Então, vamos dizer, Max Weber falava que as pessoas buscam refúgio, então, na convivência pessoal. Porque na sociedade, no seu trabalho, no exercício das suas funções públicas, elas não são pessoas, elas são apenas funções. Não é isso? Então, vamos supor, por exemplo, uma empresa grande com 20 mil, 30 mil, 40 mil empregados, tá certo? É possível, dentro de uma circunstância dessa, você prestar atenção no problema de cada um? Não dá. Né? A gente vê, por exemplo, eu trabalhei algum tempo com a Odebrecht. Né? Eu não era empregado, era um contratado, como aliás a maioria das pessoas que trabalham para a Odebrecht não são empregados, são contratados, são terceirizados. E eu li os 2 livros escritos pelo fundador da empresa, Norberto Odebrecht. E ele tinha este problema em vista. Né? Ele queria montar uma empresa onde a relação não fosse impessoal. Onde cada indivíduo tivesse o seu lugar diferenciado. Né? Eu digo, bom, a ideia é bonita, tá certo? Mas, por exemplo, quando a Odebrecht solta propinas para o PT, será que todo mundo ali dentro está concordando com isso? Não, eles têm que engolir a situação. Né? Quer dizer que mesmo esta empresa genialmente concebida por esse homem, grande homem, né? Talvez o maior empresário que já houve no Brasil, bom, ela permanece altamente utópica porque ela vai contra o espírito do tempo. Então, é evidente que quem entrava no Odebrecht não queria sair nunca mais, porque ali tinha um pequeno espaço. Né? Por exemplo, ele inventou um negócio que não havia mesas da diretoria. Todas as mesas do Odebrecht são mesas de reunião. Né? Para dar a ideia de que ali todo mundo é igual e todo mundo pode dar o seu palpite, etc, etc. Segundo, não havia empregos na Odebrecht. Havia contratos. E o contrato era feito na base de perguntar para o sujeito, o que você quer fazer? Ele disse, qual é o seu plano? Quer fazer isso, mais isso, mais isso. Bom, deixa eu ver se tem um lugar aqui para você onde a gente possa fazer um acordo, você realiza o seu plano, eu realizo o meu. Né? Eu disse, bom, a ideia é muito bonita, mas primeiro, eu só conheço essa empresa que é assim. Né? E segundo, nem sempre funcionava assim. Então, este exemplo, por contraste, mostra que, de fato, a tendência geral da sociedade moderna é de tratar os indivíduos apenas pela sua função e não como individualidades concretas, diferenciadas. Né? Então, a pressão das necessidades emocionais humanas, não podendo ser descarregada, né, na vida social pública e oficial, por assim dizer, ela tem que encontrar outros canais. Então, um canal, por exemplo, as psicoterapias, grupos de psicoterapia. Se você estudar a história das psicoterapias de grupo no século XX, você vai ver que a maior parte das pessoas que foram lá não tinham nenhum problema clínico. Elas simplesmente não tinham com quem conversar. Então, eu me lembro que durante um tempo eu participei de um desses grupos, presidido por um personagem fabuloso chamado Zé Ângelo Garza. Totalmente maluco, tá certo? Mas que tinha este mérito de ele criar um ambiente no qual as pessoas falavam as coisas do coração. Né? E ele sabia fazer isso melhor que ninguém. Ele nunca curou ninguém, na verdade. As pessoas saíam ali exatamente como tinham entrado, mas encontravam alívio, né, durante as sessões de psicoterapia. Né? E eu participei um tempo, achava aquilo muito interessante, muito legal. E um dia eu encontrei, numa empresa onde eu estava trabalhando, um sujeito que fazia parte daqueles grupos.
E eu não sabia, mas o cara era vice-presidente da empresa. Né? Então eu fui conversar com ele, e daí ele disse, não, aqui não podemos ter convivência pessoal nenhuma. Aqui você tem que me tratar como vice-presidente. Eu falei, mas é a mesma pessoa, como é que eu vou fazer isso? Então eu vi o seguinte, eu vi que ele só tinha uma existência real no grupo de psicoterapia. No resto era só existência oficial. Pior ainda, o John Carroll, no livro dele sobre o humanismo, ele vai mostrando que, em grande parte, a vida real das pessoas fugiu para o mundo dos sonhos. Ou seja, o indivíduo só é ele mesmo, no instante que ele está dormindo. Ali ele diz realmente o que ele quer, ele se comporta como ele mesmo, e depois ele acorda, veste o uniforme e volta a ser o mesmo tipo, né, impessoal que era na véspera. Então, veja que esse refluxo da vida interior humana para o mundo dos sonhos já começa no século XIX. E é anterior, portanto, ao surgimento da psicanálise. E daí eu me pergunto, o Dr. Freud teria a ideia de procurar a realidade da alma no mundo dos sonhos se ela não estivesse realmente lá? Ou seja, se ela não tivesse sido empurrada para lá por fatores sociais que não tem nada a ver com a psicanálise? Né? Então, você imagina a quantidade de tempo que no século XX se concedeu à análise de sonhos. Pega assim, todos os consultórios de psicanálise que teve no mundo, e digo, as pessoas estão lá conversando sobre o quê? Sobre sonhos. Pensa bem, numa época anterior, se você dissesse, ainda na Renascença ou na Idade Média, olha, vai ter uma profissão que o sujeito fica o tempo todo falando de sonhos. Ia parecer a coisa mais esquisita do mundo, é? E, no entanto, isso acontece. Então você tem a fuga para a intimidade, a fuga para os sonhos, né? A fuga para os contatos através de internet, a fuga para a pornografia, a fuga para o sexo livre, etc, etc. Né? Por exemplo, uma vez eu comecei a me perguntar o seguinte, né? Ao longo de uma vida, quantos casos amorosos uma pessoa tinha? Né? Então eu vou pegar uma pessoa muito poderosa. Luís XIV teve 28 amantes. Era um rei, era o homem mais poderoso da Europa, e tinha 28. Quando eu li aquilo, eu falei, mas isso é fichinha, eu tive muito mais. Eu estou melhor que Luís XIV. Mas acontece o seguinte, eu precisava e ele não. Por quê? Luís XIV, todo mundo o conhecia, sabia o que ele era, sabia o que ele sentia, sabia o que ele queria. Ele estava, por assim dizer, rodeado de compreensão. Então, realmente, ter 28 mulheres era um luxo. Eu não tive 28 ao mesmo tempo, mas somando uma por uma, deu muito mais que isso. Então, pelo menos cronologicamente, eu estava melhor que Luís XIV. Mas era uma necessidade minha. Eu buscava nisso, vamos dizer, um alívio, uma válvula de escape, uma coisa assim, e ele não precisava. Né? Então, esse processo de despersonalização da vida social e, portanto, a criação dessas inumeráveis válvulas de escape, então é um processo que a gente vê começar, vamos dizer, a partir, nós podemos datar o começo disso do regulamento da Universidade de Paris. Né? Claro que depois em outros regulamentos e outros. Né? No seu livro Introdução à Ciência do Direito, o Miguel Reale inventa um termo é horroroso, mas é perfeito, né? Que é o da progressiva jurisfação da vida social. Ou seja, tudo vai saindo do campo das relações naturais, entrando no campo das relações legais.
E este processo é absolutamente avassalador, não tem limite. Você veja que coisa extraordinária. Né? Um dos elementos fundamentais da democracia moderna é a existência de um poder legislativo. Não é isso? Então, um poder legislativo que, em princípio, é soberano em relação ao executivo e ao judiciário, tá certo? E cujas decisões, tá certo, literalmente têm poder de lei sobre os outros. Vocês já pararam para pensar o que representa você ter em cada nação uma corporação de 500, 600 pessoas que estão fazendo leis o tempo todo? Quantas leis elas fazem num ano? 20 mil, 30 mil. E essas leis vão regulando cada vez mais coisas que antes não eram reguladas. Então, quando se inventa, por exemplo, né, as mãos de direção na rua. Bom, antes as pessoas iam para onde elas queriam. Agora não pode, você tem que ir numa direção predeterminada. E quando vem a engenharia de trânsito, que determina as direções possíveis para uma cidade inteira. Ou seja, você já sabe para onde as pessoas vão circular antes delas terem circulado. E em certas cidades existem mãos de direção para os pedestres. Cada rua que você atravessa, você tem um tempo determinado que você pode atravessá-la. Contasse isso para um camponês da Idade Média. Ele ia querer morrer. Fala, não, eu quero morrer, mas não quero viver nisso aí. Porque eu aqui, que sou pobre, não tenho onde cair morto, eu ando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, do jeito que eu quiser. E quando inventaram as alfândegas, existe um filme muito interessante, baseado numa novela de Heinrich von Kleist, que se chama Michel Kohlhaas. Passou no Brasil com o nome do Tirano da Aldeia. É a história do primeiro sujeito que inventou uma alfândega. Tinha lá um camponês, tinha 4 cavalos, e todo dia levava o cavalo para beber água no rio. Chegou um dia, tinha um guarda no meio do caminho, e disse, não, você tem que pagar uma taxa para atravessar. Disse, por quê? Agora é assim, agora tem uma fronteira aqui e você tem que pagar a taxa na fronteira. Ele pega, dá um cacete no guarda e leva os cavalos para lá. Daí o dono do território manda lá invadir a casa dele e dá um cacete nele por sua vez. Daí ele fica brabo, né, reúne os outros camponeses, começa uma revolta, toca fogo na cidade inteira e a revolta se espalha pela Alemanha inteira. Foi assim que começou a alfândega. Veja, a história é real, baseada em episódios reais. Ora, hoje nos parece tão natural você pagar uma taxa quando atravessa a alfândega, pagar uma taxa para circular por uma estrada, né? E na alfândega você tem que apresentar seus documentos, às vezes você é proibido de entrar, tem que voltar. Né? Eu mesmo, uma vez, estava num avião, sentou um árabe do meu lado, né? E eu achei que ele estava meio suspeito, mas... Na França entra todo mundo, mas aquele sujeito, não sei porquê, foi barrado. Quer dizer, eu entrei e ele teve que voltar. Eu não sei porquê, o problema do documento. Né? Então, isso aí não acontecia. Pensa, imagine um mundo onde todo mundo pode ir para qualquer lugar. Ninguém te proíbe. E nós nos acostumamos de tal modo com estas proibições que elas às vezes nos parecem a própria garantia dos nossos direitos e das nossas liberdades, quando na verdade elas são uma tremenda restrição. Então, essa história, Michel Kohlhaas, se passa exatamente na época que nós estamos estudando. Foi ali que começou isso. Mas começou e continuou. E não só continuou, como se universalizou. Por exemplo, você precisar de um documento para você ir para determinados lugares. Mais ainda, não só de um país para outro, mas às vezes de um estado para outro, de uma cidade para outra. Você pode precisar disso aí. O simples fato de precisar de documentos. Uai, que melhor prova de que eu sou eu mesmo, senão a minha presença física. Mas ela não basta. Então, a importância dos documentos, ela foi crescendo, até chegar ao ponto
onde o único sujeito que descreveu isso com precisão foi Luigi Pirandello, no romance O Falecido Mattia Pascal. Mattia Pascal é um sujeito que está casado com uma mulher muito chata, numa cidade do interior, e um dia ele sai andando na noite, assim, pensando o que vai fazer da vida dele e tal, e daí ele vê um sujeito que tinha sido atropelado por um trem, caído ali, todo esmigalhado, do lado da linha férrea. Ele disse, quer saber, eu vou pegar o trem e eles vão pensar que esse cara aí sou eu, e eu estou livre da minha mulher, tá certo? E ele vai, e daí ele vai para uma cidade grande, arruma amante e outra vida. Então um dia dá saudade nele e resolve voltar. Na hora que ele volta, bom, ele está oficialmente morto, a mulher dele está casada com outro sujeito, os bens dele foram todos passados para a mão do outro sujeito, e não tem mais retorno. Quer dizer, você está oficialmente falecido. Então, o único lugar que ele arruma lá é emprego de servente na igreja, onde ele fica lá varrendo a igreja, né? E quando as pessoas, quando é apresentado para alguém, ele diz, muito prazer, eu sou o falecido Mattia Pascal. Então ali ele descobre que os documentos têm mais realidade do que ele. Quer dizer, eu sou um nada, só vale de mim aquilo que está nos documentos. Tá certo? Então, isto é a realidade do que nós vivemos. E nós nos acostumamos de tal maneira com isso, que a posse dos documentos, de certo modo, reforça a nossa identidade, mas é uma identidade que não existe, evidentemente. Né? Quer dizer, como é possível o Estado me dizer quem eu sou? Veja, se, vamos dizer, a identidade oficial, oficialmente admitida, começa a prevalecer sobre os dados da experiência direta, a consequência disso é imediata. Começa-se a imaginar, vamos dizer, que a sua identidade é aquela que a sociedade te deu, e não aquela que você efetivamente tem por natureza. Automaticamente, se torna difícil conceber que uma pessoa humana seja algo por si mesma e sem o reconhecimento da sociedade. E este é um argumento fundamental do movimento abortista. O indivíduo só adquire o estatuto humano pela sociedade e a cultura que lhe conferiram identidade. A ideia é falsa, mas de certo modo ela se tornou irresistível porque ela não traduz a natureza das coisas, mas traduz a situação efetiva na qual nós vivemos na sociedade moderna. Então fica difícil você argumentar contra o aborto para pessoas que não enxergam a sua identidade em si mesmas, mas naquela figura projetiva que a sociedade colou sobre elas. Ou seja, se o próprio indivíduo está convencido de que a sua individualidade, a sua personalidade humana for uma concessão estatal, por que ele vai achar que o outro é melhor que ele e que o outro tem, por assim dizer, uma natureza natural, uma identidade natural, vamos dizer, inerente? Nós enxergamos os outros através daquilo que nós pensamos de nós mesmos. Se eu acredito que eu sou um produto da cultura, tá certo? E um produto da sociedade, então o outro também deve ser. Então você veja, para você convencer um abortista convicto, para você persuadi-lo de que ele está errado, todos os argumentos do mundo não bastam. Você precisa mudar a percepção que ele tem de si mesmo. É um processo muito mais profundo e muito mais complexo, que às vezes pode acontecer mais facilmente por alguma experiência traumática que ele tenha, tá certo? Do que por todos os argumentos do mundo. Eu não estou justificando o movimento abortista, eu estou apenas explicando. Não é isso? Então, vamos dizer, é por isso que um sentimento de revolta, de ódio contra essas aberrações da sociedade moderna, ele frequentemente não se justifica. Porque as pessoas estão pensando, elas estão acreditando, quer dizer, não naquilo que elas deveriam acreditar, mas naquilo que, de certo modo, elas são forçadas a acreditar. Tá certo? Então, por assim dizer, não se pode dizer que elas têm culpa disso. Elas não têm ideia de como entraram naquilo.
E para tirá-las de lá, eu digo, bom, se uma convicção do sujeito está baseada no próprio sentimento de identidade que ele tem, não adianta eu mudar a ideia sem mudar a identidade. E mudar a identidade de uma pessoa não é fácil. Fazer o indivíduo perceber que ele tem uma identidade inerente, inata e, por assim dizer, eterna, se ele está persuadido, tá certo, de que ele é um papel social determinado pelo Estado, é coisa muito difícil. Então é por isso que eu digo que este mundo, vamos dizer, essa superestrutura burocrática que se sobrepôs às individualidades concretas, ela retroage sobre a individualidade e cria novos tipos de individualidade que antes não existiam. O próprio ideia, vamos dizer, o funcionário impessoal. Você não encontra isso na Idade Média, no Império Romano, na China, em parte alguma você encontra isso. Aliás, na China encontra, perdão, a China foi pioneira da burocratização. Quer dizer, os funcionários chineses eram treinados desde a escola para eles serem iguaizinhos aos seus antecessores. Por exemplo, na escola aprendiam redação, e a redação boa não era aquela que fosse criativa, que fosse original, não, era aquela que fosse igualzinha ao modo como os outros funcionários escreviam. Então, eu tenho um amigo que mora na China há 20 anos, e ele diz que o chinês não tem a menor ideia de individualidade humana. Ele só tem ideia do grupo, da família, do emprego, da função, e acha que uma pessoa pode facilmente ser substituída por outra. Tá certo? Eu digo, mas isso não veio do nada. Isso não é genético. Isso foi aprendido ao longo de muitas gerações, de maneira que o chinês se antecipou ao mundo no processo de burocratização e despersonalização. E se me perguntarem por que foi tão fácil na China matar 70 milhões de pessoas sem que ninguém achasse ruim, isso foi longamente preparado por essa tradição de despersonalização. Então, quando nós vemos uma coisa como o comunismo, por exemplo, os regimes totalitários, eles não são senão, quer dizer, o aperfeiçoamento extremo da burocratização, onde todas as pessoas são conhecidas não por aquilo que elas são na realidade, mas por uma posição social que os outros lhe atribuem, frequentemente é uma posição imaginária. Por exemplo, quando começou a famosa liquidação dos kulaks, kulaks eram camponeses ricos, que então eram tidos como inimigos da Revolução. Mas o que era um camponês rico? Era um camponês que tinha 2 vacas. Então, não era rico efetivamente. Ele não era rico, não era explorador capitalista, não era nada, era apenas o proprietário de 2 vacas. Tá certo? Mas, para aqueles que os matavam, eles representavam uma classe rica. Então você matava o sujeito não porque você tinha algo contra ele, mas porque ele pertencia a uma classe social imaginária que o Estado vestiu nele. Então, isso quer dizer, o genocídio é a expressão natural da despersonalização. Quer dizer, quando Albert Camus, no livro L'Homme Révolté, ele diz que existem... no Mito de Sísifo, sei lá, num dos livros dele. Ele diz que existem os crimes de paixão e os crimes de lógica. Tá certo? Então, evidentemente, o genocídio é sempre um crime de lógica. Ninguém vai matar 70 milhões de pessoas porque está com raiva delas, ou porque elas comeram a mulher dele. Certo? Ele está matando apenas um número, uma entidade abstrata. E isso vai se tornando cada vez mais fácil. Porque você vai se criando os meios técnicos de você cometer violência sem que o impacto dela retroaja sobre a sua alma. Por exemplo, você pode fazer você pode bombardear um acampamento assistindo a coisa só por satélite. Onde vai aparecer umas figurinhas assim, sendo bombardeadas lá dentro. Parece um videogame, não parece realidade. Então você tem todo um efeito desrealizante. Esse efeito desrealizante chega ao ponto de que, às vezes, certos filmes de ficção, onde você vê batalhas, lhe parecem mais reais do que um documentário de batalha. Quando eu assisti pela televisão, vamos dizer, o bombardeio de Bagdá,
você só via aquelas luzes voando daqui para lá, até lentamente. Olha que bonito, né? Então parecia um espetáculo pirotécnico. Mas é totalmente irreal. Então, este processo de desrealização, de dessubstancialização da individualidade humana, né, e de substituição por uma entidade abstrata criada legalmente, começa nesse período e continua. Então, essa é, sem dúvida, uma das raízes da modernidade. Ora, quando ontem nós discutimos a questão, vamos dizer, do deslocamento em relação das discussões públicas, discussões de alta cultura, em relação aos problemas substantivos, eu digo, bom, aquilo foi apenas a expressão intelectual deste mesmo processo cuja dimensão humana direta nós estamos vendo hoje. Não deu para entender isso aí? Então, ficamos por aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar